Vamos para a Folha Não Democrata, que entrevistou Malafaia, e aí os bolsonaristas já estão reagindo, meus queridos. Olha só o que Malafaia falou. Nação pertence a Jesus, não a Alexandre de Moraes, diz Malafaia na Marcha para Jesus, no Rio de Janeiro. Mote desse ano é a liberdade de expressão, tema que agita a base bolsonarista ainda forte nas igrejas evangélicas. Reportagem aí da Ana Virgínia Baluzier. A Marcha para Jesus do Rio de Janeiro começou neste sábado, dia 19 de agosto, com um ataque do pastor Silas Malafaia a um velho inimigo seu. Esta nação pertence a Jesus, não pertence a Alexandre de Moraes, não pertence a governante nenhum, disse aos milhares de fiéis que prestigiaram a edição carioca do maior evento evangélico do Brasil. Moraes é ministro do Supremo, atual presidente do TSE e rival declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus fiéis seguidores. Antes dele falou o pastor Cláudio Duarte, que lidera com Malafaia o ranking de líderes evangélicos mais influentes nas redes sociais, segundo a pesquisa Datafolha. Duarte falou em mostrar a força de um país e instigou a multidão a repetir que a nação pertence ao Senhor. Mote desse ano, a liberdade de expressão, tema que agita a base bolsonarista, ainda é forte em igrejas evangélicas. Antes da caminhada, fiéis davam interpretações diversas para o tema. Diziam que, sob a presidência de Lula, o funcionamento, dos templos está em perigo, algo que não encontra lastro na realidade. Também citaram empecilhos judiciais e digitais para expressar opiniões conservadoras comuns no meio, como a ideia de que ser LGBTQIAP+, é um pecado aos olhos de Deus. Tenho 2 vizinhos que dizem que meu Deus é horrível porque ele não quer homem com homem, mas a Bíblia diz isso, e se eu disser que eles são a escória, errada sou eu, afirma a esteticista Clara Maria, de 39 anos, evocando a tradução de um veículo do Levítico, que define como abominação o sexo homoafetivo. Para o deputado Sóstene Cavalcante, do PL, da Igreja de Malafaia, o recado do seu pastor foi claro: o tema da marcha seria oportuno neste sentido. Lamentavelmente, com o advento das redes sociais, estamos vendo que a justiça brasileira, em especial o STF, está com dificuldade de entender o significado pleno da liberdade de expressão. Segundo Sóstene, que em 2022 presidiu a bancada evangélica no Congresso, censurar conteúdos que não estejam alinhados ao politicamente correto incomoda muitos dos brasileiros. Exemplifica: David Eldridge, pastor dos Estados Unidos, virou alvo do Ministério Público ao dizer que, à luz da sua fé, num culto em Brasília, que as pessoas LGBTQIAP+, não merecem o céu. Todo homossexual tem uma reserva no inferno, toda lésbica tem uma reserva no inferno, todo transgênero tem uma reserva no inferno, todo bissexual tem uma reserva no inferno, afirmou ele em fevereiro. O parlamentar diz que a sua própria equipe de mídia adotou uma prática de trocar algumas letras de palavras-chave por números para escapar do algoritmo que impediria a propagação de alguns discursos considerados nocivos pelas big techs. Seria o caso de assassinato e homossexualidade. O evento começou com proporções mais modestas do que a Marcha para Jesus original de São Paulo. Eles só compartilham o nome, mas a organização é outra. Do Comerge, Conselho de Ministros Evangélicos do Rio de Janeiro, hoje sob liderança de Cláudio Duarte. Ainda assim, a marcha fiel superlotou uma faixa da Avenida Presidente Vargas, uma das principais do centro carioca. Segundo Malafaia, sua igreja sozinha, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, levou 250 ônibus para o ato. O trio elétrico, alguns repararam a ironia, chama-se Padilhão, superlativo do ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, um dos interlocutores do governo escalado para quebrar a resistência de boa parte do segmento com Lula. Eu não tenho medo desse cara, Malafaia discursou agora na Praça da Apoteose, no palco do Carnaval dos Desfiles das Escolas de Samba do Rio. É a parada final da marcha. A massa evangélica reagiu entusiasmada à nova provocação contra o ministro do Supremo, que, segundo o pastor, é um ditador que lidera a ditadura de toga. Moraes continua o líder religioso, cerceia as redes sociais e bota a gente na cadeia, enquanto estamos vendo uma imprensa covarde e omissa, uma grande parte de senadores covardes e omissos e um STF calado e omisso. Malafaia ainda saiu em defesa da turma encarcerada sob acusação de participar de depredação vista em Brasília no antidemocrático 8 de janeiro. Tem irmãos nossos há meses presos sem ter uma prova que estavam lá na baderna. A investida contra o ministro ocupou a maior parte da sua fala.
Senhor Alexandre de Moraes, ditador de toga, sua casa ainda vai cair. Dou duas hipóteses. Ou vai cair pelas mãos de Deus, ou porque o Senado vai tomar vergonha na cara e tocar o impeachment. Ou porque o povo é o supremo poder de uma nação. Malafaia apostou na expansão do seu campo religioso para que bandeiras conservadoras se fortaleçam. Estão muito preocupados com o crescimento da igreja, porque ela saiu das quatro paredes e está se posicionando como um cidadão deste país. Então, o presidente Bolsonaro esteve no ato de 2022, mas declinou do convite desse ano. Achou que seria uma provocação desnecessária em meio a reveses judiciais e policiais que ele está sofrendo. Bolsonaro está quase preso, né, gente? Tá uma complicação para ele, justamente.